Salmo 119, versículo de número 11. Diz assim: Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Você já se perguntou como esta palavra chegou até nós? Como ela chegou? A Bíblia, ela é o livro mais vendido do mundo, o mais traduzido do mundo. Pessoas têm coleções de Bíblias. E eu, olhando aqui em casa quantas eu tinha, tenho várias Bíblias. Nós temos um acesso muito fácil aqui no Brasil. Temos Bíblia grandes, pequenas, só o Novo Testamento, traduções, várias traduções, né? Bíblias de todo o formato. Talvez aí na sua casa, olha essa. Talvez aí na sua casa também tenha Bíblia da criança. Nós temos de todo tipo. Bíblia para crianças, a linguagem, olha, Bíblia de luxo, Bíblia de luxo. Tem outra aqui de luxo também, toda brilhosa. Tá vendo? Essa é de luxo. Temos a Bíblia pentecostal com comentários, Comentários bíblicos. Temos Bíblia de letra gigante. Ó, a letra dessa é bem grande para quem tem problema aí de vista. Bíblia de vários tipos. Bíblia King James, numa versão King James, uma tradução para melhor compreensão, com comentários embaixo. Enfim, temos Bíblia nos telefones. A gente baixa aí o aplicativo, a tradução que a gente quer ver. E aí a gente tem um acesso muito simples, muito fácil da palavra de Deus, pelo menos aqui no Brasil, não é em todos os países, mas temos Bíblia para todos os gostos. Mas a pergunta é: será que nós estamos guardando os mandamentos do Senhor no nosso coração? Nós estamos escondendo a palavra dele revelada a nós no nosso coração? Quanto esforço desde o começo, ali quando Deus manda que Moisés escreva, ele fala para a memória de Josué, escreva aí no livro. Os estudiosos dizem que o primeiro livro a ser escrito foi o de Jó. Não sabe se foi Moisés, mas percebemos um propósito de Deus nesta escrita, em deixar escrito, porque era passada pela cultura de uma forma cultural, pessoas falando umas para as outras, pais ensinando seus filhos as histórias ali que aconteceram, a história de Deus. Mas Deus, ele faz questão que fique escrito
E eu acho muito incrível como esta escrita perfeita, original, chegou até nós na nossa língua, na língua portuguesa, a qual eu falo aqui e vocês me entendem. Se algum japonês abrir esse vídeo, se não tiver uma tradução para o japonês, ele não vai entender nada do que eu estou falando, não vai haver uma comunicação. Mas Deus, ele se comunica com o homem, e nós aprendemos ali na Torre de Babel, quando as línguas são mudadas das pessoas e se criam vários tipos de língua. A comunicação, para a gente poder falar, você tem que falar a mesma língua que eu falo, português, para você poder entender o que eu estou falando. Mas qual é a linguagem que Deus fala? Qual é a linguagem de Deus? A Bíblia foi escrita em 3 idiomas que eu não sei falar. O hebraico, o aramaico, o grego, eu não sei nem para onde é que vai. Mas a palavra chegou até nós. É interessante demais estudar. Tem uma matéria chamada bibliologia, no estudo da teologia, que fala detalhadamente como é importante entender como a Bíblia chegou até nós, quanto sacrifício. E eu mostrei aqui várias Bíblias, você pode ter também aí em casa várias Bíblias também, uma coleção de Bíblias com várias traduções, Bíblia de todos os tipos. Mas será que você está lendo? Será que você está meditando? No versículo que nós lemos, guardar a palavra de Deus. Mas se eu não leio, eu vou guardar o quê? E ele diz, para não pecar contra Deus. Será que você está pecando contra Deus por não conhecer a Deus? Por não ler a sua palavra? Como é que você vai obedecer? Como é que você vai falar de um Deus que você não conhece? Uma certa vez eu escutando uma missionária falando, e ela foi evangelizar um muçulmano, e eles leem demais o Alcorão, é a Bíblia deles. Foi escrita o Alcorão no 7º século depois de Cristo. A nossa começou ali com Paulo, com João, com Pedro, com Tiago, com Judas, com Mateus, com Marcos. Ali por volta dos anos 40 depois de Cristo até o ano 95 depois de Cristo, vários escritos ali que formaram o Novo Testamento, que nós temos aqui o acesso a ele. Tem uma Bíblia só do Novo Testamento, eu mostrei aqui uma pequenininha só com o Novo Testamento, mas o Alcorão foi muito tempo depois, no ano 700 depois de Cristo, e eles têm um cuidado, um zelo muito grande pela escritura deles. E ali aquele missionário, ele foi surpreendido por uma pergunta daquele muçulmano. Olha, se você já leu a Bíblia toda? E o missionário disse, já li. E ele perguntou, quantas vezes? E aí o missionário não sabia responder porque não tinha lido mais do que uma vez. Mais do que uma vez. Claro que lê um capítulo aqui, outro ali. Aí ele falou que tinha lido o Alcorão já várias vezes e todos os dias não deixava de ler. E aí aquele muçulmano disse o seguinte, olha, como é que você quer falar do seu Deus para mim se você não tem nem zelo em conhecer o seu Deus? Você não medita no que está escrito sobre ele? E aí eu fiquei
perplexo com isso. Porque Jesus Cristo é a palavra, como nos ensinou João. Ele é a palavra de Deus. A Bíblia fala de Jesus. No Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, o Pentateuco, os livros poéticos, os livros históricos, todos os profetas, tudo ali se refere a Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo vem em forma de pessoa, toda a plenitude de Deus estava em Jesus Cristo, é inegável para a humanidade querer negar a existência de Jesus, porque toda a história, seja ateu ou não, alguém vai ter que estudar a história, vai falar da história sobre antes de Cristo e depois de Cristo. Não tem como negar. Jesus, ele dividiu a história. Todos falam no ano antes de Cristo, no ano depois de Cristo. É impossível negar a existência do nosso Jesus. Ele é a palavra. Ele está no céu, o Espírito Santo está em nós. Mas a palavra dele, a carta de amor, chegou até nós. Depois de muitas reuniões, depois de muitos concílios, depois de muita discussão, depois de muitas traduções, copistas passaram o tempo todo. Primeiro, a Bíblia foi escrita em pedras, o próprio Deus foi um dos escritores, o dedo de Deus, escrevendo lá os 10 mandamentos para Moisés, o dedo de Deus. Depois escrita em peles de animais, em folhas, de árvores, em casca de árvores. Enfim, eu não consigo raciocinar como foi preservada este tesouro, como chegou até nós. Acredito que salas imensas de rolos e rolos de escritos bíblicos, e eles chegaram até nós de forma fiel. Contém alguns erros a palavra de Deus. Alguns comentam que em alguns determinados textos falam-se de datas, falam-se de que era apenas um cego, no outro texto diz que eram 2 cegos. Enfim, contém alguns erros, mas não nega ali doutrinariamente o que ela quer nos ensinar, o que ela quer passar para nós. A palavra de Deus, ela é inerrante de forma doutrinária. Não existe erros nesta doutrina, na aproximação de Deus para conosco, no cuidado de Deus para conosco, no amor de Deus para conosco, na remissão de Deus para conosco. Ele envia o próprio Filho para nos redimir de uma culpa, de um pecado a qual nós sozinhos não conseguiríamos. A palavra de Deus, ela é perfeita, ela contém conselhos para os casados, ela contém conselhos para os jovens, ela contém conselhos para os velhos, ela contém conselhos para líderes, ela contém conselhos para servos, ela contém conselhos para o mundo viver em paz. Ela contém conselhos para uma vida em comunhão, uma vida em harmonia com o próximo. E ela nos dá uma chave que abre a porta do céu, um caminho que nos leva até o céu. Deus teve o cuidado de deixar esta joia preciosa, essa carta de amor. Eu digo que é uma carta de amor,
de um pai apaixonado pelos seus filhos, pela sua criação. É por isso que ele sempre está dizendo: medita na palavra. Medita na palavra de dia e de noite. Não deixe sua Bíblia, não use só quando você for para a igreja. Há alguém que diga que a Bíblia dos crentes, ela cheira a perfume, porque se pega, vai para a igreja, coloca-se debaixo do braço, chega lá, às vezes abre na leitura oficial, não prestando muita atenção no que está se lendo. Quando alguém vai ler também, lê de qualquer jeito, só uma liturgia do culto, ora rapidamente. Quem leu não entendeu o que leu, quem abriu também não entendeu, depois se volta, coloca debaixo do braço, coloca lá de novo na estante, só vai pegar no outro dia que for para o culto. Alguém diz que a Bíblia dos católicos ela é toda empoeirada porque está lá aberta no Salmo 91 ou em algum salmo, nunca é utilizada. Há histórias que dizem que pastor foi visitar uma determinada irmã. Se irmã, você nunca mais foi para a igreja, eu perdi meu óculos. Foi mesmo, irmã? Ou vamos batalhar para te fazer um outro óculos para você. Mas antes da gente ir, vamos ler aqui a palavra de Deus. E aí a irmã trouxe a Bíblia, e quando trouxe a Bíblia, o óculos estava dentro da Bíblia. Então nós temos um país de uma porcentagem muito expressiva de cristãos. Mas será que todos esses cristãos estão escondendo este tesouro na alma, no coração? E aí o salmista vai nos orientar para não pecar contra Deus. Porque Deus é santo. No céu não entra pecado. Se a gente ler a Bíblia, se a gente estudar a Bíblia, olha que obra maravilhosa, que biblioteca maravilhosa. Em torno de talvez 3.000 anos demorou-se ali para se poder escrever a Bíblia, eu não sei, mas foram muitos anos, 40 homens, entre reis, entre escravos, entre príncipes, entre sábios. Várias pessoas escreveram ali, inspiradas por Deus, e ela é totalmente inspirada. Aonde você buscar estudar, Deus vai falar com você. Você tem lido a Bíblia? Você tem utilizado a palavra de Deus? Você tem conhecido o seu Deus? Ou você é cristão pela experiência de alguém? Alguém contou um testemunho para você, você gostou, e aí você está na lei dos crentes. Vamos guardar, esconder. O salmista diz: esconder. Escondi. Como se a palavra aqui, o Novo Testamento, e aqui no meu bolso, é o meu coração. Ela tem que estar aqui, guardada, escondida. O inimigo não tem acesso. Ele não vai arrancar a palavra de Deus do meu coração, através do que ele oferece, através do que o mundo oferece, através do que o entretenimento oferece. Eu vou estudar mais a Bíblia, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou investir mais o meu tempo em conhecer o meu Deus. Ele vai se revelar para mim através da sua palavra. É uma carta de amor de um
Pai apaixonado por você, que não quer que você peque, que não quer que você erre, que não quer que você se frustre, que viva angustiado, que viva depressivo, que viva oprimido. Guarda, esconde a palavra dele no teu coração. Esconde a palavra dele no teu coração, para não pecar contra ele. Que Deus te abençoe, que Deus coloque sede, como Ezequiel no capítulo 3, engoliu aquele rolo e ele disse: tem gosto de mel, ô glória. É a palavra de Deus. Como é gostoso ler a palavra de Deus, conhecer o teu Deus, soberano, onipotente, onipresente, onisciente, o Deus forte e poderoso. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.